Fala galera do YouTube, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje nesse vídeo, trazer um vídeo aqui um formato um pouco mais descontraído, digamos assim, sem um roteiro, sem uma preparação. Queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, tá? Tanto no digital, quanto a minha história como CPF também, como Ivan. E eu acho que para a gente começar esse vídeo, antes de eu falar de tudo que envolve CNPJ, de tudo que envolve empresa, acho que é essencial falar do Ivan, do CPF, né? Tudo que eu vivi, tudo que me fez chegar até onde eu cheguei, até começar a empreender. Então, eu cresci e vivi em uma cidade anterior, no interior do Paraná. A cidade tem 10 mil habitantes, se eu não me engano, 15 mil habitantes. Então, é uma cidade bem pequena. Até a galera zoa porque, pô, não tem iFood, não tem Uber. Eu fui descobrir o que era essas paradas faz pouquíssimo tempo. Então, a galera zoa demais. E eu tive, querendo ou não, e minha família, a gente não teve uma realidade muito boa financeiramente. Meus pais tinham uma locadora e uma lan house. Então são dois comércios praticamente destinados à falência, entre aspas, porque locadora com Netflix e internet acabou. E lan house, com o tempo, todo mundo foi comprando um play, comprando um computador, tendo tudo em casa. E consequentemente foi um comércio que foi destinado à falência. Se eu não me engano, eles fecharam essa empresa em 2015, 2016, né? E desde pequeno eu já me virava. Então, minha mãe me colocou para trabalhar, eu lembro, com 10 anos. Eu trabalhava na escola onde eu estudava. Eu estudava de manhã e à tarde, eu lembro que meio de 11h45 eu acabava a aula. Meio-dia e meia eu tinha que estar lá de novo, então eu ia para casa, almoçava rapidão, voltava para lá, porque eu trampava na escola meio como se eu fosse um ajudante de zelador, sabe? Então eu fazia de tudo. Eu tanto cuidava de criancinha pequena, quanto também varria, já pintei parede, limpava pneu, limpava tatame com buchinha. E eu lembro que até o dia que eu saí de lá, que eu parei de trabalhar lá, eu trabalhei uns 3 anos naquela escola. E o dia que eu parei de trabalhar foi pelo seguinte motivo. Uma professora ligou pra minha mãe e falou, tipo assim, ó, estão abusando, entre aspas, do seu filho aqui, ele tá fazendo um trabalho que não devia fazer, etc. E daí nesse dia minha mãe foi lá, fez mó barraco e tal. Daí me tirou tanto da escola quanto do trabalho. Nossa, eu odiava trabalhar lá, mano. O pessoal era muito chato. E pô, eu era pequeno, então já tinha muita cobrança. E, enfim, já comecei a trabalhar desde pequeno. Daí eu comecei no futsal, porque o futsal na região sul do Brasil é muito forte, principalmente no Paraná. Um dos principais times de futsal do Brasil, em grande maioria, são do Paraná. E, enfim, fiquei de 2 a 3 anos praticamente no futsal. Por que eu tô contando isso, essa parte do futsal? Porque foi muito importante na minha vida, sabe? Eu vejo que o esporte me trouxe muito essa questão da disciplina. Essa questão, pô, que chegar lá dentro de quadra, dentro de campo, enfim, ninguém vai te ajudar. Não importa a sua condição financeira, não importa quem é teu pai, quem é tua mãe. Dentro de quadra é 4 contra 4, então não tem pra onde correr, sabe? E me trouxe muito isso, essa questão da disciplina, de fazer o que eu tenho que fazer, independente do que está acontecendo ao redor, independente do que as pessoas falem. Pô, tem que ser feito, tem que ser feito. E eu fiquei até os meus 17 no futsal, tentei virar profissional, infelizmente não consegui. No ano que eu ia subir pro profissional, o time da cidade encerrou por problemas financeiros. Eu lembro que na época trocou o prefeito, trocou a pessoa que comandava o esporte na cidade e não tinha mais o time, né? Então eu entrei pro meu primeiro trabalho de carteira assinada. Se eu não me engano foi com 16 ou 17 anos. E eu trabalhava na área de manutenção em um frigorífico de abate de frango. E cara, como eu trabalhava na manutenção, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado. Então, pô, já trabalhei muito Dia das Mães, já trabalhei em Páscoa, já trabalhei vários feriados, assim, Dia dos Pais, vários domingos. Então, eu acordava praticamente 5h30 da manhã, 4h30 da manhã, na real, para pegar ônibus às 5h20, 5h30. Chegava em casa por volta das 16, etc. E eu tinha um péssimo ambiente de trabalho naquele local, tinha um péssimo relacionamento com a minha chefe. Realmente era um local, assim, que mentalmente me deixava muito desgastado, sabe? Chegava em casa assim morto, por mais que às vezes fisicamente não era tão puxado,
mas mentalmente, tipo assim, era extremamente desgastante, sabe? Extremamente mesmo. E nesse período também, justamente eu acho que até por eu estar passando esse momento muito difícil em relação ao trabalho, eu acabei me envolvendo com pessoas muito erradas, com ambientes errados também. Por um período da minha vida, acredito que foi a pior fase que eu vivi. Eu me tornei dependente químico por um tempo. Infelizmente é uma situação um pouco pesada, mas enfim, não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui para vocês. Acredito que a pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei hoje, foi devido a tudo isso que eu vivi, a tudo isso que eu passei. Então, eu tive esse momento muito delicado na minha vida por um tempo. E nesse meio tempo, nesse período da minha vida, igual eu mencionei para você, eu cheguei a esse ponto por pessoas erradas e ambiente errado. Eu era mais novo, andava com pessoas mais velhas do que eu, 2, 3 anos mais velhas do que eu. Ia para as festas, só tinha gente mais velha, então eu pulei muita etapa e até para me enturmar com esse grupo também, com essas pessoas mais velhas, eu acabei entrando nesse caminho totalmente errado. Mas enfim, e nesse meio tempo eu conheci a Stephanie, que hoje é minha mulher, mãe do meu filho, e eu lembro que enfim, a gente começou a ficar, etc. E no dia que eu pedi ela em namoro, foi o último dia que eu fiz esse ato de usar o que eu usava. Eu lembro, não posso falar o nome aqui, né, porque esse vídeo vai pro YouTube, mas eu lembro que o último dia que realmente eu usei foi o dia que eu pedi ela em namoro. Eu fui contar pra ela, na minha cabeça, enfim, era muito diferente, igual eu comentei. Falei, não, pô, ela como quer namorar comigo, ela vai ter que saber, vai ter que aceitar, e é isso. E eu lembro que eu cheguei e contei pra ela, a primeira reação dela foi me abraçar, sabe? Então já foi um choque logo de cara. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, não sou de chorar, muito difícil eu chorar. Naquele dia a gente ficou tipo umas 2, 3 horas conversando no meio fio, assim, na calçada. E ela me falou muito sobre Deus nesse dia, muito, muito mesmo, sabe? E foi literalmente o último dia que eu fiz esse ato, que eu fiz essa ação. E desde aquele dia eu comecei a escutar um pouco mais Deus, sabe? Ele fala com a gente em momentos muito específicos, que se a gente não tiver com a mente aberta e os ouvidos abertos para escutar, passa batido. Então, desse dia em si, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Cada dia que passava, eu buscava me tornar uma pessoa diferente do que eu era, né? E basicamente, cara, a Stephanie sabe disso, ela foi a pessoa que foi responsável por eu mudar de vida, né? Querendo ou não. Enfim. E até o motivo de eu ter começado no digital, eu comecei logo depois de eu começar a namorar com a Stephanie, foi justamente porque eu queria mudar de vida, né? Pô, que cara vai querer namorar sem ter dinheiro, sem ter um carro, sem ter uma condição boa, sem poder levar a mulher num restaurante bom? Então, assim, foi o motivo que eu comecei no digital. Foi em meados de março de 2023, praticamente, que eu comecei no digital. E eu conciliava o meu trabalho péssimo no CLT, que eu odiava, com o digital. Então, pô, chegava em casa ali às 4 e pouco, eu ia treinar, ia fazer algum exercício, chegava em casa, eu morava com meus pais ainda, né? Chegava em casa, me trancava no meu quarto e ficava até de madrugada trabalhando, dormia, sei lá, 4 horas, 5 horas por dia, acordava, ia trabalhar lá e fiquei repetindo esse ciclo, sabe? Por muito, muito tempo. Para ser mais exato com vocês, se eu não me engano, tipo, foi uns 8 meses nesse período aí, de repetir nessa fase. E graças a Deus, os meus resultados no digital começaram a melhorar. Comecei a ter um resultado um pouco mais expressivo. Sei lá, pra mim era expressivo na época. Mas, tipo assim, como eu faturava 30 mil no mês, 50 mil no mês, conseguia lucrar ali na época, enfim, não sabia gerenciar da forma que eu tinha que gerenciar, então minha margem de lucro não era tão boa. Eu não tinha condições de viver só do digital. E eu lembro que eu juntei uma reserva de emergência, tipo assim, de uns 8 mil reais. Até novembro de 2023 eu consegui juntar 8 mil. Guardava muito no meu salário e com o que eu ganhava no digital, cheguei nesses 8 mil reais de reserva de emergência em outubro. E eu resolvi pedir as contas do meu trabalho.
sabe? E eu lembro, cara, como se fosse hoje, eu pedi as contas, eu tava cumprindo os 30 dias, né, que tem que cumprir, enfim, qualquer empresa. E no 7º dia, eu lembro que minha chefe falou o seguinte: você é burro e você não faz diferença na equipe, tá ligado? Eu não vou poder falar o xingamento que eu falei pra ela aqui no YouTube, mas eu xinguei ela, bati a porta e saí, entendeu? Saí. Porque, mano, já não aguentava mais, enfim, saí. E eu lembro que acho que foi o dia mais libertador da minha vida, de verdade mesmo. Foi o dia que eu mais me senti livre, porque eu vi aquele lugar como se fosse uma prisão, de verdade mesmo. Não gostava de trabalhar lá, enfim. E acredito que nem só pelo local, mas para as pessoas que eu convivia no dia a dia, sabe? Nem digo em relação ao local em si, mas as pessoas que eu tinha que conviver no dia a dia, para mim, fazia eu ter era muito ruim, resumidamente. E cara, em novembro, um mês depois praticamente que eu pedi demissão, eu descobri que ia ser pai. E olha que louco, né? Igual eu falei pra vocês, Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Lá na cidade onde eu morava, tinha toda segunda, se eu não me engano, um encontro de jovens da igreja. Eu e a Stephanie, a gente nunca tinha ido, por desleixo, confesso. E a gente resolveu ir. Qualquer segunda assim a gente resolveu ir. Eles nunca falavam um assunto que ia ser abordado no encontro. Enfim, eles nunca davam esse assunto com antecedência justamente para a galera chegar lá e descobrir na hora, etc. E eu lembro que nessa segunda tinha uma irmã da igreja, aquelas irmãs que ficam no hospital, sabe? Que usa, tipo, freira mesmo, tá ligado? E tava dando olha isso que louco. Ela tava dando uma palestra sobre maternidade e todos os malefícios do aborto, tanto psicológicos para a mulher quanto fisiológicos. Beleza, cara. Escutei assim, normal. E eu percebi que a Stephanie tava bem ansiosa. Pô, não parava de se mexer, batendo o pé e tal. Voltando para casa a pé. Tava muito ansiosa. E chegando em casa, beleza, fui escovar o dente. A Stephanie sempre escovava o dente comigo. Nesse dia ela não escovou. Ela só subiu pro quarto, escovou os dentes e tal. Cheguei no quarto, cheguei na cama, assim, tinha uma caixa me esperando, uma caixa de papelão. Eu abri a caixa, tinha um macacão escrito "Eu amo meu papai", com uma carta, assim. Até é difícil falar, mas, tipo, é impossível ser coincidência, sabe? A Stephanie já sabia que ela estava grávida, ela descobriu nesse mesmo dia cedo, nessa mesma segunda cedo ela descobriu. E, ela, igual eu falei, ela não sabia que no encontro de jovens ia ter uma irmã falando sobre maternidade. É muita coincidência para ser verdade, entendeu? Então por isso que eu falo, Deus fala com a gente nos pequenos detalhes e a gente não escuta. Eu mesmo não escuto. Acontece. Às vezes o dia é tão corrido e Deus fala com a gente em detalhes tão pequenos que a gente não consegue parar para perceber, sabe? Então, naquele dia eu recebi a notícia que eu ia ser pai com uma leveza assim absurda. Tem até o vídeo. Não fiquei maluco, não surtei, por mais que não queria, não estava nas condições financeiras que eu queria estar. Pô, eu sempre sonhei quando eu ser pai, eu queria dar uma ótima condição pro meu filho. E naquele dia, quando eu descobri que queria ser pai, eu não tinha essa condição para proporcionar para ele ainda, né? Mesmo assim, eu recebi a notícia de uma forma muito leve, porque eu sabia que Deus tinha feito, era esse o caminho que Ele queria que eu traçasse, era dessa forma que tinha que ser, e eu confiei muito nele. Então, basicamente, assim que eu descobri que, enfim, que eu ia virar pai, né, resumidamente, e eu comecei eu escutei uma palavra nesse meio tempo, uma frase que eu levei pro resto da minha vida, que é o seguinte: intensidade distorce tempo. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo prático aqui. Se você estuda inglês 5 minutos por dia, talvez você leve 2 anos para aprender inglês. Agora, se você vai lá e mora nos Estados Unidos por 3 meses, talvez você aprenda a falar inglês fluentemente. Então, a intensidade que você colocar em determinada ação, em determinado trabalho, vai distorcer o tempo do resultado que você vai ter. E quando eu entendi isso, tipo assim, foi bizarro a intensidade que eu coloquei em todos os meus negócios, em todas
as minhas empresas e lojas no digital. Tanto é que, pô, faz 1 ano e 10 meses que eu saí do CLT. Praticamente eu não tinha faturado 1 milhão ainda desde que eu trabalhava, tipo, sei lá, tinha faturado 100 mil reais. Faturei 10 milhões e 900 mil reais em 1 ano e 10 meses. É até louco parar pra pensar, né? Até eu mesmo não faço noção, pra ser sincero. Sei lá, se colocar 11 milhões de reais, né, praticamente, em cima de uma mesa, quanto de dinheiro que dá? É meio louco pensar dessa forma. E o meu game mudou em novembro, tá? Depois que eu descobri que ia ser pai, eu fui pra cidade onde eu moro hoje, inclusive. Eu fui na casa do meu mentor, que eu comprei o curso na época. E, enfim, ele selecionou ali 4 alunos para estar indo lá na casa dele. Então, basicamente, foi um dia de networking. Naquele dia, eu aprendi coisas que, de fato, mudaram o meu game. Naquele dia, eu consegui pegar insights que fizeram, tipo assim, eu mudar totalmente os meus resultados. Até ir lá, igual eu falei, faturava, tipo, 30 mil no mês. No mês seguinte, eu faturei 100 mil reais. O networking tem um poder absurdo e foi essencial na minha trajetória. E a partir daí que eu comecei a ter muito resultado. Igual eu falei, eu apliquei aquela metodologia da intensidade distorce tempo. Então, mano, tipo, pô, era dias assim que eu trabalhava 14 horas, 16 horas por dia. Saía da cama, ia pro PC, saía do PC nem para comer às vezes, nem para treinar às vezes. Então, querendo ou não, na minha vida teve um desequilíbrio muito grande e esse desequilíbrio foi necessário. Vai ter momentos na sua trajetória que você vai ter que desequilibrar as coisas, entendeu? Equilíbrio não existe, por ser bem sincero, até hoje. É obviamente que hoje eu tento curtir muito mais a vida, eu aproveito muito mais a minha vida, mas, cara, vai ter momentos na sua trajetória, eu mesmo estou vivendo um momento desse hoje, onde o desequilíbrio está acontecendo. Eu estou no momento de plantar, mas eu sei que daqui a uns meses vai chegar o momento de colher. Daqui a uns meses, daqui a algumas semanas, enfim. Então, esse desequilíbrio é necessário, foi necessário e ainda é necessário, tá? E nem sou eu que estou falando isso, por Flávio Augusto, referência máxima, acredito, para todos os empresários. Se você não conhece, você devia conhecer, tá acompanhando conteúdo errado, tá? Mas, enfim, então, graças a essa metodologia que eu passei para vocês de intensidade distorce tempo, eu consegui mudar a minha realidade, a realidade da Stephanie. Nesse meio tempo, eu me mudei da casa dos meus pais, fui morar em um apartamento, onde, olha a loucura, eu conciliava apartamento com escritório. Sei lá, acordava, já tinha os funcionários trabalhando lá, já tinha gente trabalhando, tomava um banho, trabalhava também, minha mulher morava comigo, a Stephanie morava comigo já. Então, assim, eram as condições que eu tinha na época, até outro ponto, falar pra vocês, pô, eu vejo muita gente esperando tudo ficar perfeito para começar a fazer. Eu penso totalmente diferente. Faça com as condições que você tem hoje. Faça com o que você tem hoje para ser perfeito. Perfeito de hoje. Não precisa ser o perfeito que você tanto sonha. Que, pô, se eu tivesse esperado tudo ficar do jeito que eu queria, tenho certeza que eu não estaria aqui hoje e não teria os resultados que eu tive também, tá? Então, graças a Deus eu consegui mudar minha vida, consegui mudar a vida da Stephanie. Consequentemente, também consegui mudar a vida do Matias, que é o meu filho. E, enfim, desde então foram muitas idas e vindas, muitos problemas. Já tive momentos difíceis também, onde eu não soube gerenciar todos os pedidos que tinha na minha loja, todo o faturamento que eu tinha. Eu lembro até hoje, na primeira vez que eu faturei 50 mil reais no dia. Isso foi em abril de 2024, se eu não me engano. E, pô, fiquei muito feliz, mas depois veio muito problema, porque eu não soube gerenciar toda essa quantia de pedidos, essa quantia... essa demanda logística, né, digamos assim, não tinha equipe, não tinha preparo para estar vendendo tanto, né? Aprendi muito com esses erros, tanto é que, pô, em novembro do ano passado, 2024, eu consegui chegar no faturamento, se eu não me engano, de 110 mil pedido pago no dia, então 110 mil reais em pedidos pagos em um único dia. E graças a Deus, dessa vez soube gerenciar, soube, enfim, aguentar toda essa pressão logística para que realmente transformasse todas essas vendas em lucro de fato, né? Não em prejuízo. E, cara, basicamente essa foi minha trajetória. Até então, todas essas plaquinhas aí no fundo foram conquistadas com muito esforço, muito trabalho, tá? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É tempo de tela, é colocar a bunda na cadeira e fazer o que você tem que fazer. Pagar o preço de fato, né? E hoje, particularmente, eu estou vivendo um propósito
um propósito de Deus. Eu lembro que eu fiz um acampamento de igreja e nesse acampamento o meu líder me falou o seguinte: você tem o dom da palavra. Mas eu falei, puxa, mano, eu tenho o dom da palavra. Logo eu que, tipo assim, sou mó tímido. Pra vocês terem noção, meu Instagram era fechado. Até 2 meses atrás, postava nada, eu não aparecia. Era muito, muito, muito vergonhoso. Ainda sou, tô melhorando isso, tô quebrando essa barreira com o tempo. E eu pensei, cara, como é que eu vou aplicar o dom da palavra na minha vida? E hoje vai fazer basicamente 2 anos desse acampamento. 1 ano e meio. E hoje eu entendo. Talvez realmente tenha vários Ivans vendo esse vídeo do outro lado da tela, do outro lado, enfim, do celular. Tem várias pessoas com uma história semelhante, tem várias pessoas às vezes precisando escutar a minha história para mudar de vida também. E além de tudo isso, eu tô com a CDR Academy, que é um braço aqui da empresa onde eu vendo a parte de educação, ou seja, eu presto consultoria, eu ajudo outras pessoas a melhorarem os seus resultados nas suas empresas. E eu fico muito feliz porque, obviamente, todo mundo tem conta para pagar, não posso negar, não faço isso de forma gratuita. Na realidade faço porque, enfim, tem muito conteúdo para vir nesse canal do YouTube, tem muito conteúdo que eu posto no meu Instagram, mas é obviamente que um negócio um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso em relação a conteúdo, é pago, entendeu? Todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem conta para pagar, eu tenho um filho para criar, então assim, mas mesmo assim, todo mundo até hoje que pegou qualquer serviço de educação, tipo, multiplicou os resultados. No meu Instagram, no meu destaque, tem vários feedbacks de alunos que, mano, dobraram o resultado, triplicaram, aplicou um insight que viu até mesmo no meu Instagram gratuito, no meu YouTube, e que mudou um pouco ali o resultado da empresa dele. Então eu particularmente fico muito feliz de estar cumprindo esse propósito de Deus, esse dom da palavra que Ele me proporcionou e eu não sabia como usar. Estou entendendo um pouco melhor a cada dia que passa, como é que eu posso otimizar esse dom, como é que eu posso usar com mais clareza, tá? E, cara, para finalizar esse vídeo, quase 22, 23 minutos falando já. Espero que de fato eu possa ter agregado um pouco na sua vida, seja CPF ou seja CNPJ. E o que eu tenho para falar para vocês é, se você acredita em Deus, obviamente, pare para escutar, perceba nos pequenos detalhes. Às vezes Ele está falando com você há muito, muito, muito tempo e você nem percebe. Pague o preço pelo seu sonho. Hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida maravilhosa com a minha mulher, com meu filho, eu viajo, mas eu pago o preço para isso. Nada cai do céu, nada vem de graça. Então, quanto antes você entender isso, vai ser melhor para sua vida, tá? E entenda, se você está extremamente incomodado com a sua realidade hoje, entenda que intensidade distorce tempo. Então, o você de hoje não define o você do futuro, tá? E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, curte o vídeo, enfim, compartilha para quem você acha que esse vídeo vai agregar também. Meu Instagram eu vou estar deixando aqui na bio, @_IvaDigital, tá? Tô postando muito conteúdo lá, pretendo postar ainda mais, beleza? E é isso, um vídeo um pouco mais contraído, um vídeo um pouco mais diferente, mas caso você tenha gostado, igual eu falei, se inscreve, curte, que vai vir muita coisa bacana por aí. Valeu!